A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje é um culto muito especial para nós, principalmente para mim, que acabei de completar 19 anos, né? Que faço parte da juventude aqui da igreja. Todo quinto domingo do mês, os jovens vão estar fazendo o culto aqui, né? Para nossa família, para nossa casa e poder falar mais um pouco mais da palavra. E eu sei que hoje, principalmente, é um momento de tensão. Eu sei que muitos que estão aqui na igreja, talvez estejam com seus pensamentos lá fora, se questionando, né? O que vai acontecer com o nosso país? Quem será que vai ganhar como presidente do Brasil? Mas eu quero te dizer, irmão, nessa noite que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Independente do que esteja acontecendo lá fora, eu quero te pedir que você venha ouvir a palavra que o Senhor tem para você aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque não importa o resultado dessa eleição, o Senhor ainda tem o governo e o domínio, e nenhum governante poderá trazer comida à sua mesa, saciar a sua fome e a sua sede. Sabe por quê? Porque existe uma fonte inesgotável, e essa fonte está nesse altar aqui nessa noite. Essa fonte é Jesus. E eu não sei qual foi a intenção do seu coração de sair da sua casa e vir nesse culto essa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor já traçou um plano para você. E todos nós que aqui estamos, uns já tiveram seu encontro com Cristo, mas cada um de nós terá o verdadeiro encontro com Cristo. E nessa noite eu quero falar para vocês que o Evangelho diz que a palavra do Senhor será pregada a toda criatura. O Evangelho do Senhor, ele será pregado em todas as nações. Isso significa que não importa a língua, não importa a nação, não importa a origem, até os confins da terra, o Evangelho de Jesus será pregado. E você pensa que ter um encontro com Cristo é você vir ao culto, como você está aqui hoje, ou é você ir a algum movimento, né, onde fala da palavra de Deus, mas eu quero te dizer que o verdadeiro encontro com Cristo, ele gera transformação. E existem muitas pessoas lá fora, muitas pessoas sentadas nesse banco que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. E esse encontro que eu estou falando com você é um encontro genuíno e verdadeiro, onde você encontra a Cristo face a face. Tem uma música muito conhecida, né, principalmente aí entre a juventude, né, do Theo Rubia, que fala, pode morar aqui. É uma canção muito linda, quando a gente canta, a gente, né, louva a Deus, a gente grita, a gente glorifica. Em uma dessas ministrações, o Alessandro Vilas Boas, ele diz assim, nós temos que ser uma noiva que anseia pela volta de Cristo. Uma noiva que apressa a volta de Cristo. E a primeira vez que eu ouvi essa ministração, eu não entendi muito bem. Eu me perguntei, como que eu posso ser uma noiva que apressa? E então o Espírito Santo de Deus me trouxe o entendimento que uma noiva apaixonada, ela anseia estar no altar com o seu noivo. E eu lembro que esses dias eu tenho falado muito sobre a volta de Jesus, né? E eu me refiro muito com os meninos a respeito de um casamento. Quantos aqui na igreja são casados? Já viveram, né, a cerimônia do casamento? Levante sua mão. E temos aqui, ó, no banco da frente um casal recém-casado, vivendo a lua de mel, feliz da vida. Olha ali, gente, sorri.
É sorriso, um mais largo que o outro. Carol tá diferente, olha ali como é que ela tá. Os dois andando pela rua, é até bonitinho, de mão dada, é carinho para cá, carinho para lá. E eu lembro que no dia que eu trouxe esse estudo na célula, falando a respeito desse casamento, eu dei o exemplo da Carol e do Tiago. Faltava um dia para os dois se casarem. E eu falei assim, gente, o que vocês acham que a Carol, nesse momento, está sentindo? Ela não vê a hora do dia passar, de chegar o dia do casamento dela ir para o salão, se arrumar, vestir um vestido bonito, ficar cheirosa, fez uma maquiagem, se arrumou. Eu tenho certeza que talvez ela nem dormiu de noite. Você dormiu, Carol? Ó, dormiu. Gente, no dia do meu casamento eu não conseguia nem dormir, porque era tanta ansiedade, e eu queria que aquele dia chegasse. E a noiva, quando ela está nos preparativos do casamento, ela só fala em casamento. É vestido, é festa, é maquiagem, é foto, é chá de panela. É só isso que uma noiva pensa, porque ela espera aquele dia e ela apressa. E muitas vezes ela fala, eu queria fechar os olhos hoje e já chegar o dia do meu casamento. Gente, eu trabalho com noivas. Eu vejo como elas esperam esse dia. E quando a Bíblia fala que o casamento da igreja entre Cristo e a sua noiva é o mesmo casamento que a gente vive. Levantaram as mãos alguns casados, mas eu sei que os solteiros também anseiam viver esse dia. Anseiam encontrar a sua amada, o seu amado e poder dormir e acordar todos os dias com o seu cônjuge. Essa é a noiva que apressa a volta do noivo. É aquela noiva que não quer que demore, mas quer que aquele dia chegue. É aquela noiva que se apronta, é aquela noiva que se arruma, é aquela noiva que prepara todos os detalhes para o dia desse casamento. Mas tem aquela noiva que não liga, que não pensa em viver para sempre com o noivo, mas pensa só naquele sentimento momentâneo. Quando ele fala que nós devemos ser uma noiva que realmente apressa a volta do noivo, é quando nós somos uma noiva que fala da palavra dele, quando nós levamos a mensagem dele a todos os lugares, porque quando o evangelho chegar até os confins da terra, aí virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você quer estar nesse dia, sendo a noiva de Cristo, você tem que ter um encontro com Ele. E hoje nós vamos falar sobre um encontro com Cristo. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus lá em João 4, capítulo 4, versículo 1. É um texto muito conhecido e Deus é tão maravilhoso que durante todo esse dia Ele vem trazendo revelações de que essa era a palavra que eu deveria trazer para vocês nessa noite. João 4, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aí. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Repitam comigo, Judéia. Tem ninguém aqui não, gente? Judéia. Retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. O Senhor disse à mulher: vejo que tu és profeta. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, há muitas coisas acontecendo lá fora. Mas aqui dentro vieram homens e mulheres para ouvir a tua palavra. Senhor, eu não tenho nada a oferecer a eles, mas nesse altar encontra-se um poço e dele flui rios de águas vivas. E a tua palavra diz que aquele que beber dessas águas nunca mais terá sede. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar o controle deste culto, porque o Senhor já decretou uma nova história para cada pessoa que chegou até aqui. Chegaram pessoas aqui, ó Deus, precisando de uma ajuda, precisando ser restauradas, ó Deus. Eu não sei, ó Pai, o que elas têm feito, mas se encontra nesse lugar o Cristo, o Messias, aquele que pode mudar toda uma história. Aqui se encontra uma noiva, ó Deus, que anseia a voz do noivo. Por isso fala, Senhor, nessa noite, e que o teu Espírito venha ter liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês nessa noite 3 circunstâncias desse encontro com Cristo. Porque vocês vão ou já tiveram esse encontro. Então nós vamos falar sobre a característica desse texto que nós acabamos de ler. Sobre a mulher de Samaria. E a primeira delas é que você não sabe nem o dia e nem a hora do seu encontro com Cristo. O pior horário que tinha para poder buscar água naquela época era o horário que a mulher de Samaria foi até a fonte. Era meio-dia. Geralmente as mulheres iam pela manhã ou pela tarde, porque elas carregavam, odres grandes de água na cabeça, nos ombros, para poder, lavar, cozinhar, limpar a casa. E aquela mulher, o texto, já diz, ela era uma mulher pecadora. E ela foi naquele horário porque era um horário que ela não encontrava com ninguém. Ela falou, ela ia ao meio-dia porque ela sabia que quando ela chegasse no poço não ia ter outras mulheres. Era a hora imprópria. Ela não queria estar carregando, um peso debaixo do sol. O sol, naquela região é extremamente quente, pastor? 50 graus. As mulheres naquela época, as roupas delas, geralmente tinham muitos tecidos grossos. Fazia calor. E ela ia ao meio-dia para buscar água. Mas quando ela saiu de casa, ela queria até o poço buscar uma coisa.
Mas naquele dia, Cristo tinha algo diferente para ela. Quando ele diz, era necessário passar por Samaria, era porque naquele lugar ele tinha um plano para a vida daquela mulher. E o mais interessante é que você pensa, para mim ter um encontro com Cristo, eu tenho que ir aonde tem a palavra dele. Eu tenho que vir no culto, eu tenho que ir numa conferência. Era muito mais fácil ela encontrar com uma pessoa de Deus se ela, por exemplo, fosse cultuar no Monte Gerizim, que era o monte onde os samaritanos cultuavam. Mas ela estava num poço e lá havia duas pessoas, ela e Jesus. Isso me traz à mente, o versículo que está lá em Mateus 18, 20, que fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E quando ele fala onde 2 ou 3, ele não está falando de 1000 pessoas, de estádios lotados, ele está falando de pequenas reuniões. E eu falo para vocês, as maiores experiências que eu tive com Cristo foi em pequenos ajuntamentos. Foram nas células, foram dentro da minha casa, quando eu e meu marido fazíamos um culto só eu e ele. Às vezes você acha que quando você precisa de ir numa conferência com vários pregadores famosos para você ter um encontro com Cristo, mas talvez Deus quer ter um encontro com você na sua célula. Deus quer ter um encontro com você nas reuniões de oração. Deus quer ter um encontro com você nos cultos de domingo à noite ou na escola bíblica dominical. Porque não é quantidade, mas é quem está lá e naquele poço, só 2 pessoas havia, o principal era era Cristo. Se Cristo está e você está junto, meu irmão, não precisa se preocupar. Ali haverá uma grande manifestação de Deus. Se você ainda não teve seu encontro com Cristo, não perca uma oportunidade sequer de estar na presença dEle. E eu me lembro do chá de mulheres que teve aqui na igreja. Quais são as mulheres que vieram aqui no chá? Gente, tem poucas mulheres aqui, hein? Essa igreja tem mais. Eu lembro que no dia tinha uma reunião do Somos Um, e o pessoal, todo mundo empolgado, mas algo me falava para mim vir no chá. E eu vim, trouxe a minha cunhada, e naquele dia veio o pastor Nigula, lá de Angola, e que palavra! Eu tremi, irmãos, dos pés à cabeça. Parecia que os meus rins iam sair para fora. Eu não sei que sentimento que eu tinha, eu fiquei doida. E ele falava de uma forma tão simples, mas com tanta unção, porque aquele homem anda com Deus. E naquele dia eu saí daqui, gente, e eu não estava nem aí. Eu falava assim, o chá foi bom demais, você não foi, você perdeu, porque foi maravilhoso. Ele trouxe essa palavra. E nesse dia a palavra falou tão forte comigo, que eu falei, a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou falar. Eu vou falar porque foi uma palavra simples, e naquele dia aquela palavra era para mim. A segunda característica, da circunstância de um encontro com Cristo é, este encontro pode ser em qualquer lugar. E no dia que você tiver esse encontro, você sairá de lá transformado. Foi a forma que eu saí daquele chá. Foi uma reunião para mulheres daqui da igreja que eu tive novamente um encontro com Cristo. Não existe um ambiente próprio, um ambiente favorável. Sabe por quê? Porque aonde você está, se Cristo quer encontrar com você, Ele vai atrás de você. O encontro poderia ter sido no monte, mas foi em um poço de água. Sabe onde pode ser também esse encontro? No fundo do poço. Talvez tem pessoas aqui hoje, nessa noite, que se encontram no fundo do poço. E você pensa que não há mais solução, você pensa que não há mais jeito. Você pensa que você tem que ser igual aquela mulher, saindo escondido das pessoas, porque a vida que você leva já não tem mais solução.
Mas o Senhor, Ele vai até onde você está. As circunstâncias daquele encontro eram totalmente desfavoráveis. Você sabe por quê? Primeiro, era meio-dia, o sol estava quente. E segundo, porque era uma mulher samaritana que estava no poço. E naquela época, Jesus não poderia falar com aquela mulher por 3 motivos. Primeiro, ela era samaritana. Segundo, que ela era mulher. E terceiro, que ela era pecadora. Era inapropriado falar com uma mulher naquela época, em público. Era vergonhoso, né? Não poderia Jesus estar falando com uma mulher em público, principalmente samaritana. Quando eu falei para vocês repetirem a palavra Judeia, você sabe por quê? Jesus estava lá pregando a palavra dele, o reino de Deus. Ele estava aonde? No meio do seu povo, que ele veio para poder o quê? Resgatar. E olha só o que fala lá no verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Ele saiu do meio dos seus e foi para outro lugar. Você sabe por quê? Porque começou uma confusão, os fariseus começaram a falar, você batiza mais que os discípulos de João, alguma coisa está errada. E aí, no meio do caminho, quem conhece o contexto ali das distâncias entre as cidades, sabia que o caminho mais curto para a Galileia seria passar por Samaria. Mas os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Eles se desviavam dos samaritanos, porque os samaritanos, para eles, eram um povo o quê? Que não se devia misturar. Quando eles foram levados cativos, né, pelo rei da Síria, quando eles retornaram à sua terra natal, vieram muitos estrangeiros. E eles começaram a casar, né, com as mulheres, né, de Samaria, e então Samaria começou a oferecer a Deus uma adoração idólatra. Eles começaram a adquirir os costumes dos estrangeiros, da idolatria deles. Aconteceu ali o jugo desigual. E aí eles levantaram um monte para poder adorar e não passaram a adorar mais em Jerusalém. Por isso que os samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos, porque era um povo que poderia contaminar a eles, então eles tinham repulsa deles. E Jesus estava numa fonte falando com uma mulher e ela ainda era de Samaria. E pior que isso ainda, ela era uma pecadora. Ela já teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. As circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Que Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E existe uma coisa acontecendo no meio da igreja que tem feito a mesma coisa que naqueles tempos. Por causa da religiosidade do coração do homem, nós temos nos afastados das pessoas. Nós muitas vezes nos declaramos puros demais. Nós nos declaramos santos demais para conviver com aquelas pessoas. Jesus tinha acabado de sair da Judeia e foi para Samaria. E naquele dia ele encontrou uma mulher pecadora. Muitas vezes, e eu já cometi muito esse erro, eu achava que quando um bandido morria,
Aquilo era só consequência do pecado dele, então, o que faz diferença faz para mim? Só que Jesus veio para a Judeia e também para Samaria. Ele tinha 12 discípulos que andavam com ele, que comia com ele, mas quando ele morreu naquela cruz, do lado dele tinha 2 ladrões. E ao olhar para o sofrimento de Cristo, ele se arrependeu e naquele mesmo dia ele foi morar na glória com ele. Esse Jesus que eu estou falando com você nessa noite, ele é o mesmo Deus das prostitutas, dos ladrões, dos assaltantes, de todos os pecadores que nós julgamos lá fora. E se ele tivesse olhado para a religiosidade, ele não teria pregado e salvado toda uma cidade. Aquela mulher de Samaria era eu, e talvez era você. E nessa noite você pode ter um encontro com ele. E ele pode escrever para você toda uma história. Lá em João 1, 11, 12 ele diz: porque ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para os escolhidos dele, para o povo de Israel. Mas nós tivemos, através da morte dele, redenção. E nós também fomos feitos filhos de Deus. Ele veio para os perdidos, ele veio para os excluídos. Ele veio para todos aqueles que tiveram um encontro com ele. Lá em Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem a glória de Deus. Neste banco estão todos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nada diferencia um dos outros. Todos nós precisamos da glória de Deus. E se nós olharmos para toda a Escritura, nós veremos que toda a história foi feita de homens e mulheres imperfeitos. E o único perfeito é aquele que governa e que está sentado no trono. Que governa sobre todas as coisas. E o seu reino jamais terá fim. Você está me ouvindo que o reino dele jamais terá fim? Então não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa. Porque se você tiver encontro com ele, se você reconhecer a autoridade dele, ele governará a sua vida. Eu não estou preocupado com a política, eu não estou preocupada com a situação do Brasil, porque quem governa é o Senhor dos exércitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Eu falei que seria um desafio nessa noite poder pregar. Pastor, o senhor se livrou. Porque eu sei que vocês estão aqui, mas a mente de vocês está lá fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você sair ali fora e você morrer, a vida acabou para você. E nada adianta o seu voto. Porque nenhum poder que você tem pode acrescentar um dia na sua vida. E nós temos distanciado as pessoas de Jesus por causa de política. Você não concorda com o meu voto? Então tá bom, não converso com você, não te dou a paz do Senhor, te excluo da minha vida social. Meu irmão, você está servindo a quem? Porque o meu Jesus, que eu tive encontro com ele, que eu sirvo, continua sendo rei. Continua sendo o Senhor. E deixa eu te falar, sabe aonde eu vou morar? Na glória. E lá não existirá corrupção, lá não existirá fome, lá não existirá dor. E até o dia que o noivo voltar, nada vai fazer eu mudar de opinião.
Em quem você tem colocado a sua confiança? Em Cristo ou nos homens? Terceiro ponto de quem tem um encontro com Cristo. Você é transformado. Se você está brigando por causa de política, você não encontrou Jesus, não. Tá? Glória a Deus. Pode falar glória a Deus. Aleluia. Se você causa divisão na sua igreja, você não teve encontro com Deus. Se você vem aqui no culto de domingo à noite para ser mais um evento social, você não teve um encontro com Deus. Porque quando você encontra de verdade, você fala da palavra dele, e fala da redenção dele, e fala como você é pecador, que você é sujo e que você é impuro. Esses dias eu estava conversando com o Felipe e Alisson, você lembra, Felipe? E eu falei com ele, Felipe, toda vez que eu subo aquele altar, a minha perna treme. E antes de subir aqui, a minha perna tremia tanto que eu falei, Senhor, não me deixe cair no degrau lá do altar. Você sabe por quê? Porque esse lugar aqui é lugar santo. E você tem que ter santidade para subir nesse lugar. Mas isso não quer dizer que o santo do santo está aqui, porque o véu foi rasgado e hoje você tem livre acesso à glória de Deus. Você é um pecador, você carece, necessita da glória de Deus. Ela está aí, mas você não busca. Você não é transformado. Aquela mulher, eu acho que aquela mulher ela tinha uma boa lábia. Gente, porque se hoje as solteiras aí que me falam, se é difícil arrumar um namorado, imagine 5 maridos. Ela era muito boa de lábia. E antes do encontro com Cristo, ela usava para quê? Como é que os jovens falam aí no dia de hoje? Flertar? Flertar? Crush? Antes, ela tinha uma vida pecaminosa. Ela atraía os homens e não ficava com nenhum. Mas quando ela teve o encontro dela com Deus, ela usou a boca dela para falar das coisas que Jesus disse para ela. Ela largou o cântaro, gente. Imagine você andar quilômetros no sol quente, com um jarro de barro pesado, ir lá, pegar água e voltar sem água. Imagine, por exemplo, o Carlinho, que eu chamo ele de sentinela do Manhuaçu, que ele mora lá no alto do Catuaí. Imagine só, ô Carlinho, você vai até lá na sua casa, num sol quente. Quando você chega lá em cima, você descobre que você esqueceu a chave da sua casa aqui na igreja. Ela foi para buscar algo. Ela tinha uma necessidade humana. Mas quando ela encontrou Cristo, ele falou, a água que eu tenho para te dar, quando você beber dela, nunca mais você terá sede. Ela largou o vaso e ela saiu correndo porque ela não precisava mais. Ela falou, esse encontro que eu tive com Cristo, eu preciso sair e falar e anunciar das coisas que eu vi. Ele falou para mim todos os meus pecados, aqueles pecados que eu tenho que ninguém vê, aqueles pecados que eu cometo e ninguém sabe. Ele falou para mim o que eu tenho vivido. E através daquela mulher pecadora samaritana, muitos tiveram um encontro com Cristo. Será que nós temos sido pessoas transformadas que atraem as pessoas para Cristo? Ou será que nós somos pessoas que estamos vivendo um falso novo nascimento? Será que você, nessa política, nesses tempos, você tem sido uma pessoa que convence a outra a
Não no partido que você tem que votar, mas para Cristo? Quantos de vocês aqui nesse templo têm falado da palavra dele? Havia um tempo que eu comecei a ter vergonha de falar da palavra de Deus. Quando eu tinha uma cliente que começava a tocar no evangelho, falar da palavra de Jesus, eu mudava de assunto, eu não queria falar mais, eu era omissa. Mas naquele dia que eu tive o um encontro com Deus, eu falei, eu não calo a minha boca mais, porque eu já sou faladora. Hoje na escola de discípulos eu acabei com o estudo Pedro. Porque eu pergunto, eu quero saber, eu quero ir para esse casamento. Eu não quero ser enganada, eu quero dar um bom testemunho, eu não quero ser enganada por qualquer homem ou mulher que me fala qualquer doutrina, porque eu leio a palavra, eu busco ter uma vida diferente. Naquele dia que o Senhor voltar, haverá um casamento e eu quero estar naquele casamento com Ele. Quando eu ouvi essa palavra de Jesus a respeito do casamento, eu falava, então o casamento hoje está todo errado, porque o noivo fica no altar e não é o noivo que vai vir. Gente, eu tenho uns raciocínio meio louco às vezes. E eu pensava, se o noivo vem, por que quem espera no altar é o noivo? E hoje, nessa tarde, o Senhor me trouxe o entendimento. Espera aquele que está pronto. O noivo já está pronto. Mas será que a noiva está? O Senhor Jesus, Ele só está aguardando o dia da volta dEle. Mas nós não temos sido uma noiva preparada. Nós não temos convidado as pessoas para esse casamento. Nós não temos falado desse casamento para as pessoas. No meu casamento, eu convidei as pessoas que eu amava. E quando eu vi elas na igreja, eu fiquei feliz, porque elas estavam no meu casamento. Será que nós temos sido uma igreja que ora, que busca pela redenção dos nossos, das pessoas que nós amamos? O meu pai, ele ainda não é convertido. E desde quando eu me converti, que eu orava pela conversão do meu pai, pela conversão da minha família. E teve um tempo que eu achei que estava demorando demais e eu desisti e parei de orar. Mas o Senhor tem me colocado no meu coração novamente orar pela vida dele. Porque o dia do casamento se aproxima. E naquele dia eu quero estar lá. Eu quero que a minha mãe, meu pai estejam lá. Os meus irmãos, o meu marido, o meu filho, os meus sogros, os meus tios, os meus primos. Eu quero que os meus amigos estejam lá. Eu quero que as minhas clientes estejam lá. Eu quero que você esteja lá. Por isso que eu falo da volta dele, eu falo do arrebatamento, eu falo da noiva. Eu estou mandando convite para quem quiser entrar. Porque no dia que a trombeta tocar, e ele descer na sua nuvem de glória, aquela noiva que não está preparada vai ficar. Fique de pé, nós vamos orar. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Deixa eu te falar, irmão, nada vai mudar na sua vida. Lá fora, não. Aqui dentro, sim. Existe um rio de águas vivas que fluem do altar do Senhor nessa noite. E talvez você é aquele que entrou aqui com sede. E só tem sede aquele que sabe que é pecador. Aquele que sabe
que ele não é puro, que ele não é santo e que ele precisa da glória de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei da sua necessidade, eu não sei o que você tem feito, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você anda vendo, o que você anda falando ou o que você anda fazendo. Mas nessa noite eu te falei de uma pessoa que conhece todos os seus pecados, que sabe de tudo que você faz, que sabe do que você faz no oculto, no secreto, quando você está sozinho. Eu falei para você nessa noite de uma pessoa que tem para te dar uma comida que realmente mata a sua fome. Um alimento que não vai te fazer depender de ninguém. Porque quando você conhecer esse Cristo que eu falei para você nessa noite, você sabe que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu não sei que necessidade você tem. Se é financeira, se é um emprego. Não sei se você está precisando de uma cura, de uma libertação. Eu não sei de que forma você se encontra nessa noite. Se você é uma noiva que apressa a volta dele, ou se você é uma noiva que tem medo dele. Quando eu falo do arrebatamento, muitas pessoas viram para mim e falam: não toca nesse assunto que eu não gosto. Quando a gente fala sobre a volta de Jesus, muitas pessoas não querem saber. Mas se você não é uma noiva que anseia a volta dele, você não é a noiva que ele busca. Você não é a noiva preparada. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você tem dúvidas, se você vai subir ou se você vai ficar, eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero fazer uma oração para você nessa noite. Se você é uma pessoa que sabe que você está pecando e que você precisa ter um encontro de novo com o Senhor, eu quero orar para você nessa noite. Hoje é uma noite de restauração. Porque nos tempos de Moisés veio para trazer a santificação e separação do povo dele. Mas Jesus veio para reconstruir a sua noiva, restaurar e trazer a glória que todos nós precisamos. Aleluias. Deixa eu te falar, meu irmão. O que aconteceu no Brasil nessa eleição não foi um conflito de partidos. Na sexta-feira, quando nós oramos, o inimigo ele está levantando uma guerra contra o povo de Deus. A igreja está sendo dividida. Porque muitas pessoas não tiveram um encontro real com Ele. Existe uma guerra espiritual acontecendo lá fora. Existem crianças sendo estupradas. Existem mães matando filhos. Existem jovens sendo mortos. O inimigo tem se levantado contra a igreja. E nós temos sido uma igreja omissa, que não ora, que não jejua e que não busca a glória de Deus. Nós temos nos levado por qualquer doutrina. Nós temos sido influenciados pelas mídias. Será que é necessário acontecer isso para que o povo jejue e clame e ore?
Nós acabamos de cantar que existem soldados marchando para a volta dele. E eles estão ansiosos. Eu falei para você nessa noite de um encontro. E se você não tem certeza de que você realmente teve encontro com ele, eu quero te convidar a vir aqui à frente e a confessar o nome dele. Num culto de jovens, num domingo assim, eu fui pregar numa igreja. E quando eu cheguei em casa, uma mulher do Senhor entrou na minha casa, sentou no meu sofá e o Senhor profetizou para mim. A minha vida naquele dia foi transformada. Ela disse, através da palavra de Deus, que as pessoas olhariam para a minha vida e a vida do meu marido e não entenderiam. Existe uma promessa para você. E essa promessa é que você vai morar na glória dele. Mas você tem que ter um encontro com ele. E você tem que ser a noiva que ele busca. Eu gostaria de pedir à igreja que fechasse os seus olhos. Não vai ter ninguém te olhando. Hoje é uma noite de restauração. Aquela mulher, ela chegou naquele poço pecadora, mas ela saiu transformada. Se você é uma pessoa que precisa de uma transformação nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Porque eu falei com Deus que eu ia fazer, eu ia falar, eu ia fazer apelo, porque cada oportunidade que eu tiver de falar do meu noivo, eu vou falar. E quanto mais pessoas eu puder levar para esse casamento, eu vou levar. Porque eu quero ser uma igreja que saqueia o inferno, que resgata almas e que transforma vidas. Deixa eu te falar que nesse altar aqui está uma pecadora que sou eu. E talvez o meu pecado é maior que o seu. Mas nessa noite eu te convido a fazer uma restauração. Quando você vem aqui à frente, você declara publicamente que você confia no Senhor, que Ele governa a sua vida. Se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, eu quero te convidar nessa noite. Será que você tem sido uma pessoa perfeita? Será que você não tem errado em nada? Ou será que você está muito preocupado com o que está acontecendo lá fora? Será que você está tão preocupado com a política que você não está nem ouvindo o que eu estou falando? É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa adoração não é um louvor, essa adoração não é algo externo, mas é algo interno. Quando aquela mulher, ela teve encontro com Cristo, ela saiu transformada, porque ela entendeu que Ele era o Messias, que Ele era o verdadeiro que deveria ser adorado. Eu vou fazer o apelo mais uma vez. O Senhor não me deu essa palavra à toa. E quando eu vinha para cá, eu falei com Aquiles, Aquiles, eu acho que eu vou mudar a palavra. O Senhor falou comigo, você não vai mudar, porque os meus planos para a minha igreja não mudaram. E teve uma vez que eu orava com os meninos na cela e eu tive uma visão. E eu vi nesse altar muitas pessoas ajoelhadas. Pessoas que estavam longe da igreja. Pessoas que acabaram saindo da igreja, mas elas voltaram.
elas se prostraram. E elas aceitaram o Senhor novamente. Feche seus olhos. Estenda suas mãos. Vamos orar. Porque a palavra do Senhor fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E a maior festa que nós podemos fazer nessa noite é essas almas que estão aqui nesse altar, arrependidas e dispostas a terem um encontro real com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque o teu trono é estabelecido sobre justiça e juízo. E o Senhor ainda é o Rei dos Reis, aquele que governa e sempre governará. Diante do Senhor, ó Deus, e diante desse altar, existem pessoas, ó Pai, que assim como aquela mulher, foram até aquela fonte, e estão dispostas a largar o cântaro, ó Deus, e voltar, ó Pai, com as mãos vazias de água terrena, mas cheios de águas purificadoras, águas que transformam, águas que libertam, águas que curam. Deus, eu apresento ao Senhor todas essas pessoas. Ó Deus, e a tua palavra diz que aquele que confessar o teu nome diante dos homens, o Senhor os confessará diante de Deus. Ó Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida e restaura a sorte delas. Ó Deus, que elas venham sair aqui desse altar, ó Deus, saciadas com a tua água. Que elas venham sair, ó Deus, desse altar sem sede nenhuma, porque aqui flui rios de águas vivas. Ó Deus, a tua igreja é uma noiva que clama e que anseia pela tua volta. E eis aqui, ó Deus, uma noiva remida, preparada, ansiosa, amorosa, que aguarda o retorno do Senhor. Abençoe essas vidas, ó Deus, e quando eles saírem por aquela porta, que eles venham a testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E que eles venham ser, assim como Pedro, pescadores de homens. Porque eles vão sair daqui transformados pela tua palavra. Deus, eu os entrego nas tuas mãos e que o Senhor possa os guardar. E que eles venham permanecer nos teus caminhos, ó Deus. É essa oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Gente, dê uma